Fala galera do Direito Civil, mais uma aula linda e maravilhosa da melhor matéria de todos os tempos. Para você não esquecer, meu nome é Ana Silvia, sou a professora de Direito Civil aqui da Cultive. Hoje a aula sensacional sobre usufruto. Usufruto, como vocês aí de casa já sabem, o usufruto é um direito real de fruição. O que significa um direito real de fruição? Nada mais que um direito real sobre coisa alheia, onde a pessoa, no nosso caso aqui, o usufrutuário pode exercer certos direitos que a princípio eram do proprietário. Sabemos que os direitos reais de uso e fruição são aqueles onde o proprietário transfere a um terceiro certos direitos, certos elementos, aqueles verbinhos previstos no artigo 1225 do Código Civil, para que terceira pessoa possa exercê-los. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre um desses direitos reais de fruição, que é o usufruto. Como o próprio nome já diz, o usufruto, o proprietário transfere ao terceiro, o usufrutuário, dois verbinhos, usar e fruir. Por isso que o nome é usufruto, entendeu? Muito bem. O usufruto, ele pode recair sobre coisa móvel ou também em relação a um bem imóvel. Normalmente, no nosso cotidiano, a gente vê o usufruto em relação a bens imóveis. É o mais fácil de a gente encontrar. O usufruto, ele tem que ter um prazo determinado para terminar. Veja, quando o proprietário transfere esse direito de usar e fruir para o usufrutuário, ele tem que saber, o proprietário, que vai ser garantido a ele a devolução, a volta desses direitos de usar e fruir. Porque senão a propriedade dele, que uma vez era plena, e com a transferência dos verbinhos usar e fruir, se tornou restrita. Assim, ele tem que ter certeza, através da lei, através das normas do Código Civil, de que esses dois verbos, esses dois direitos, usar e fruir, em algum momento vão ser transferidos novamente para ele. Porque senão, a propriedade restrita dele jamais voltaria a ser uma propriedade plena. E não é esse o objetivo de qualquer instituto. O usufruto ainda também é importante a gente falar que pode recair em todo o bem, objeto daquele usufruto, ou também em parte dele. Vamos imaginar aqui um usufruto de um bem imóvel, um lote, um terreno. Nesse terreno foram construídas duas casas, uma na frente e a outra nos fundos. O proprietário mora na casa da frente e tem um parente dele, tem um amigo, seja quem for, que faz com ele um contrato de usufruto para usar e fruir a casa dos fundos. Isso pode acontecer. Ainda, o contrato de usufruto, ele pode ser de forma gratuita ou de forma onerosa. O que isso significa? O proprietário pode cobrar do usufrutuário um valor mensal, um valor semestral, anual, do jeito que eles resolverem fazer o acordo, do que mais lhe garantir os seus interesses. Pode receber, então, um valor do usufrutuário para que pague a utilização do bem do proprietário. Ou seja, o usufrutuário vai pagar um valor para ele para usar e fruir daquele imóvel ou daquele bem móvel. Por outro lado, o usufruto também pode ser gratuito, ou seja, eu faço um contrato de usufruto, registro na matrícula do imóvel e nada vou cobrar por isso. As duas formas são possíveis e previstas em lei. Quando da constituição do usufruto, nós temos dois personagens aqui que acabam se formando. O proprietário agora será chamado de nuproprietário. Proprietário peladão. Sabe por que a doutrina deu esse nome de nuproprietário? Para aquele proprietário que está transferindo o usar e fruir da sua propriedade, porque ele fica despido da possibilidade de usar e fruir aquele bem. Então, a doutrina chama o proprietário, após a transferência, após a constituição do usufruto, de nuproprietário. Aquele que recebe o direito de usar e de fruir do bem é chamado de usufrutuário. A gente abriu a aula falando que o proprietário transfere ao usufrutuário, o nuproprietário transfere ao usufrutuário alguns direitos que lhe são inerentes por ser proprietário de um certo bem.
Aqui, em relação ao direito real de usufruto, o proprietário transfere usar e fruir. Então, eu fiz um esquema aqui para vocês para ficar bem fácil a compreensão. Do lado de lá de vocês tem o nu proprietário. Quais são os direitos que ainda permanecem com ele por ser proprietário daquele bem, mesmo que nele recaia um usufruto? O nu proprietário tem a possibilidade de dispor do bem. A possibilidade de disposição do bem é aquele direito maior do proprietário, que tem a possibilidade que lhe dá o direito de alienação, até mesmo a destruição do imóvel. Ele tem o direito de reaver o bem. O que é o direito? Como que a gente chama esse direito no Código Civil? É o famoso direito de sequela. O proprietário se mantém com a disposição e com o direito de sequela. E ainda, para constar aqui, o proprietário ainda fica com a posse indireta desse bem. Por outro lado, o usufrutuário, como já dito algumas vezes, ele tem o direito de usar e de fruir desse bem, e também a ele é garantida a posse direta, ok? Vamos colocar aqui, só para vocês não esquecerem, o que significa usar e fruir um bem. Usar é você utilizar aquele bem a uma destinação específica. Por outro lado, o fruir é um pouquinho mais do que usar. O fruir significa que aquela pessoa pode colher os frutos que aquele bem acaba por dar a ele. Então imagina o seguinte, o usufrutuário de um bem imóvel. Ele está, no nosso caso, que eu dei de exemplo agora há pouco, falando que existe um lote, né, um terreno que tem uma casa na frente e uma casa nos fundos. A casa dos fundos, ela recaiu um usufruto, né, as partes assim concordaram, e o João, nosso amigo, foi morar, está usufruindo daquela casa nos fundos. Se ele, por qualquer motivo, quiser alugar aquela casa, ele pode? Pode. Sabe por quê? Qual que é o fruto de uma casa? Seriam os valores do aluguel. O valor do aluguel, por ele ser usufrutuário, por ele ter a disponibilidade de fruição do imóvel, é direito dele colher esses frutos, ok? Muito bem. Importante a gente passar agora para a parte da classificação do usufruto. A gente tem algumas classificações que são bem importantes aqui para a gente entender como que o usufruto, para quem que eu posso instituir o usufruto, quanto tempo vai durar e assim por diante. Primeira classificação bem importante é o quanto modo de constituição. O usufruto pode decorrer de lei, ou seja, chamado usufruto legal. Na lei, no Código Civil, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Vamos dar uma olhadinha no artigo 1689, que fala sobre a possibilidade, um dos exemplos de usufruto legal. O 1689 fala o seguinte. Perdi. Aqui, ó. Desculpa. Vamos lá. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, inciso 1º, são usufrutuários dos bens dos filhos. Veja, é uma determinação legal. Esse usufruto vai ser constituído através de lei. Também trouxe mais um exemplo para vocês. Artigo 1652, inciso 1º. Depois dê uma olhadinha ali por curiosidade. Outra forma de instituição do usufruto é o usufruto voluntário, que é o usufruto mais corriqueiro, mais normal aí que a gente vê. O usufruto voluntário, ele tem 2 tipos, por alienação ou por retenção. Antes de eu falar de cada um deles, eu queria só falar mais uma coisinha sobre o usufruto voluntário. O usufruto voluntário, ele acontece através de um negócio jurídico, ou seja, ele está sob a égide, sobre a luz, sobre as regras do artigo 104 do Código Civil, que estabelece os requisitos para o negócio jurídico válido. Então, o negócio jurídico tem que passar por lembra da escada pontiana? Requisitos de existência, validade e eficácia. O agente tem que ser maior, tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, tem que ter acordo de vontades e assim por diante. Todos esses requisitos têm que estar presentes quando da instituição do usufruto. Segundo, para ser direito real, a gente sabe que uma das características do direito real é a oposição erga omnes. O que oposição erga omnes significa?
Significa que todos devem conhecer que existe ali, gravado naquele bem, um usufruto. Se estivermos frente a um usufruto de bem imóvel, é necessário que o usufruto seja feito através de um negócio jurídico escriturado, ou seja, tem que ser através de escritura pública e tem que ser registrado na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis competente, ou seja, naquele onde a matrícula do imóvel está presente. Pergunta: faço uma escritura de usufruto, mas não registro no cartório. Não está registrado na matrícula, não se grava nessa matrícula a existência do usufruto. Vira direito real? Na verdade, não. Quando não existe a publicidade do direito, aquele direito de usufruto teria validade apenas entre as partes, mas ele não vai atingir um terceiro. Por que não atinge terceiros? Como que o terceiro vai saber que naquele imóvel estava recaindo um usufruto se não está gravado na matrícula do imóvel? É impossível ele saber. Então, na verdade, se o usufruto, ao invés dele ser registrado, ele fica somente no âmbito do direito obrigacional, ou seja, fica só na esfera contratual, aquele usufruto vai ser oponível somente ao proprietário. Agora, por outro lado, se houver ao registro do usufruto na matrícula do imóvel, aí sim o usufruto se torna um direito real, ou seja, oponível a todas as pessoas, oponível erga omnes. Certo? Toda essa parte que eu disse agora para vocês é só uma lembrança em relação a uma introdução do direito real, como que eles são os princípios do direito reais e suas características. Se você não está lembrando direito, dá uma olhadinha lá na nossa aula de introdução aos direitos reais, dá uma estudadinha para não deixar passar. Esse assunto é bem importante. Bom, voltando para o nosso slide, falando aqui ainda sobre a instituição voluntária do usufruto, nós temos dois tipos: alienação e retenção. O usufruto voluntário por concessão, a pessoa concede a outra, o proprietário concede a outra pessoa direitos de usar e fruir, instituindo o usufruto naquele imóvel. Ou seja, o proprietário vai figurar dentro dessa relação como no proprietário e o terceiro como usufrutuário. Por outro lado, embaixo aqui do slide de vocês, o usufruto por retenção é aquele que o proprietário reserva o usufruto para ele. Ele entra como usufrutuário, passando a nua propriedade para terceiro. São essas duas formas. Vamos dar um exemplo de cada um para a gente ver a diferença. Concessão, através da alienação. Eu, Ana Silvia, tenho um imóvel. Os meus pais não moram em Curitiba e resolvem vir passar aqui alguns anos para fazer um tratamento de saúde. Eu, querendo ajudá-los, para eles não pagarem aluguel e coisa e tal, o que eu faço? Eu permaneço como nua proprietária do imóvel e passo a eles, concedo a eles, transfiro aos meus pais o direito de usar e fruir, tornando-os agora usufrutuário. Eu concedo o usufruto à terceira pessoa. Por outro lado, no usufruto de retenção, eu retenho o usufruto para mim, reservo o usufruto para mim, me dou o direito de usar e fruir e passo a propriedade à terceira pessoa. No mesmo exemplo que eu falei que meus pais estão vindo para cá para fazer um tratamento de saúde, eu, como proprietária, transfiro a propriedade a eles, me tornando usufrutuária do meu imóvel. Então eu falo o seguinte: pai e mãe, vocês serão proprietários, no nosso caso ainda, nos proprietários desse imóvel, e eu serei usufrutuária. Eles terão a propriedade, ou seja, dentro daqueles verbinhos que a gente viu no começo da aula, eles terão a possibilidade de dispor do bem e reaver o bem. Eu, como usufrutuária, vou ter o direito de usar e de fruir aquele imóvel. Ok? Tranquilo? Bora! Terceira forma, misto. A forma mista de uso capião decorre a forma mista de usufruto decorre de uso capião. Como assim, prof? Um terceiro vai lá através do usufruto e acaba por ter a propriedade pela uso
capião. Muito difícil isso acontecer, por isso que os requisitos acabam por se confundir. O Flávio Tartucci diz que é praticamente isso impossível. Então não deem grande atenção a essa parte, a essa classificação, ficando mais restrito ao estudo em relação ao voluntário e ao legal, que são os mais corriqueiros e realmente utilizados. Segunda classificação, quanto ao objeto que recai. O objeto que recai, a gente sabe que pode ser um bem móvel ou um bem imóvel. Primeira classificação traz pra gente o usufruto próprio. O usufruto próprio, ele recai em bens infungíveis e inconsumíveis. Normalmente, os bens imóveis. Veja, quando a gente fala de um bem infungível, é aquele que não tem como ser colocado outro em seu lugar, como ser substituído. Normalmente isso acontece com o bem imóvel. Por outro lado, ainda existe a forma imprópria que traz em relação a bens consumíveis. Os bens consumíveis, eles podem ser objeto de usufruto e estão previstos no parágrafo 1º do artigo 1392, que diz o seguinte: se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto. Veja só. Se dentro do usufruto, dentro dos acessórios daquele usufruto, existir bens consumíveis, no momento em que ele está exercendo o direito de usufrutuário, não há necessidade de você dar ao proprietário, de você entregar ao proprietário esses bens. Mas, findo ao usufruto, ele tem o dever de restituir no proprietário esses bens consumíveis que por ele foram utilizados. 1392, parágrafo 1º. Terceira classificação, quanto à duração. A gente falou no começo da aula, quando a gente estava começando a conceituar o usufruto, que o usufruto é o direito real de uso e fruição que tem lapso temporal determinado, ou seja, tem um prazo determinado. O usufruto não é eterno. O usufruto tem que ter prazo para terminar. Existem dois modos. O usufruto, vou começar pelo final, temporário. O usufruto temporário é aquele que é instituído a termo, ou seja, no exemplo que eu usei há pouco dos meus pais vindo para Curitiba para fazer um tratamento médico, eu disse que eles iam ficar aqui na cidade, iam ficar usufruindo da minha casa durante 10 anos. 10 anos é um termo, ou seja, daqui a 10 anos, a partir do momento da constituição do usufruto, o mesmo termina. Terminou o usufruto, pelo termo extingue-se, baixa-se na matrícula do imóvel o gravame do usufruto e as partes voltam ao status quo. O proprietário volta a ser proprietário e o terceiro volta a ser terceiro. Por outro lado, a gente também tem o usufruto vitalício. O usufruto vitalício tem seu término, acaba com a morte de quem? A morte do usufrutuário. Só termina com a morte do usufrutuário. Só que aqui no usufruto vitalício a gente tem algumas regras, algumas ponderações que eu acho importante fazer. O usufruto vitalício está previsto no artigo 1411 do Código Civil, tá bom? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Agora há pouco eu disse, o usufruto vitalício termina com a morte do usufrutuário. E se o nu proprietário morrer, o usufruto se extingue? Não. O usufruto só vai ter a sua extinção pela morte de uma das partes só se for do usufrutuário. Se o nu proprietário morrer, seus bens forem a inventário e a partilha, espera-se terminar o usufruto para daí a pessoa que ficou, através da sucessão proprietária daquele imóvel, só depois que extingue-se, que baixa-se o usufruto, é que vai poder usar e fruir daquele bem. Vamos por partes. João, meu amigo, é usufrutuário de uma casa minha. Então, João, meu amigo, usufrutuário, eu no proprietário. Muito bem. Se eu faleço e faltam 5 anos para terminar o usufruto do João, os meus herdeiros, naquele momento que ocorre a morte,
Abre-se o inventário. Em 2 anos o inventário termina a partilha de bens. E essa minha casa ficou para a minha filha. A minha filha, ela vai poder desde que termina o inventário e a partilha, tomar a posse direta daquele bem? Na verdade, não. Ela vai ter que esperar aqueles 3 anos que ainda restam a João para usar e fruir o imóvel, só para depois ela poder restituir os poderes totais de proprietário, voltando à propriedade plena, tendo uso, fruição, disposição e direito de sequela. Enquanto o usufruto não for extinto, ela não tem a propriedade plena, somente a propriedade restrita. Por outro lado, vamos inverter a morte aqui no nosso exemplo. Eu, proprietária da casa, instituo um usufruto a favor de João, meu amigo. João, meu amigo, vai ser usufrutuário pelo prazo de 10 anos. Quando fecham 5 anos de usufruto, João, meu amigo, morre. João morreu. O que acontece com o usufruto? Ele vai passar pros descendentes de João, meu amigo? Não. O usufruto se extingue com a morte do usufrutuário, ok? Sabe por quê? Não existe usufruto sucessivo. Se João, meu amigo, o usufrutuário morre, extingue-se o usufruto, porque imagina o seguinte, se ao invés de 10 anos do usufruto, ele for vitalício, morre João morreu e seus herdeiros herdam o direito de usufruto. Quando esses morrerem, os descendentes dos herdeiros de João também vão ter a possibilidade de herdar o usufruto. Aí que tá errado. Veja, o usufruto vai se tornar eterno para aquela família que eu instituí primeiramente o usufruto. E é isso que o Código Civil não quer. Por isso que o usufruto sempre tem prazo determinado, seja pela morte, que a gente sabe que um dia vai acontecer, ou seja por termo, ou seja, marca-se uma data para a extinção daquele direito real. É muito interessante agora só a gente fazer uma última observação em relação ao usufruto vitalício. O artigo 1411, que traz a possibilidade de usufruto vitalício, fala o seguinte: constituído o usufruto em favor de 2 ou mais pessoas, o usufruto simultâneo, aquele que é concedido a 2 pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma que falece. Já vamos explicar. Salvo se, por estipulação expressa, o quem é um desses couber ao sobrevivente. Primeira parte do 1411. Posso estipular usufruto para 2 pessoas. Eu acabei de dar o exemplo de eu estipulando usufruto aos meus pais, pai e mãe. Ótimo. Imagine nesse caso que eu estou estipulando usufruto aos meus pais. Usufruto vitalício, meu pai falece. O que acontece com o usufruto? Sabe-se que o usufruto extingue-se pela morte do usufrutuário. Nesse caso, meu pai faleceu, então eu teria direito já de acrescer ao meu direito de proprietário 50%, ok? Se, após algum tempo, minha mãe falece, a propriedade plena volta para mim pela extinção do usufruto pela morte dos 2 usufrutuários. Porém, se na constituição do usufruto for previsto que a pessoa, o usufrutuário sobrevivente, tiver direito de acrescer a parte daquele que morreu, eu vou ter que esperar a morte das 2 pessoas para que eu possa retomar a minha propriedade por inteiro. Como assim? Direito de acrescer é um instituto que a gente traz de conceito lá do direito sucessório. O direito de acrescer é quando uma pessoa A e B, vamos colocar assim, A e B têm direitos sucessórios em relação ao patrimônio de uma pessoa. E está escrito o seguinte, ó, se A falecer, a parte de A vai para B. Isso é o direito de acrescer. E é exatamente isso que traz pra gente o 1411. Fala o seguinte: Ana, você instituiu o usufruto aos seus pais, com direito de acrescer ao usufrutuário sobrevivente, ou seja, no nosso caso aqui, hipotético, se meu pai falece, aquele 50% do usufruto que era dele não vai ser transferido a mim, mas sim à minha mãe. Então eu só vou conseguir restituir a minha propriedade em 100% quando houver a morte dos 2 usufrutuários.
Porém, se isso não tiver previsto, aqueles 50% cabível de usar e fruir em relação a um dos usufrutuários volta para mim no instante da morte. Muito bem, entenderam? Passando dessa parte de classificação, vamos falar sobre algumas características do usufruto. Volta para o artigo 1393. Diz o artigo 1393 que o usufrutuário não pode transferir por alienação o usufruto. Ainda diz que não pode haver a alienação do usufruto, mas que o usufrutuário pode ceder por título gratuito ou oneroso. Ceder o seu direito. Ele não pode transferir, não pode alienar o usufruto, ou seja, eu sou usufrutuária, vou lá no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis, e falo assim, ó, eu sou usufrutuária da matrícula XXX, então eu vim aqui porque eu quero transferir esse usufruto para outra pessoa, alienar, vender. Não pode, isso é que é proibido pelo 1393. O subusufruto, ou seja, eu faço um contrato de usufruto através de escritura e instituo o usufruto para uma quarta pessoa, aqui seria. Isso não pode ser feito. Subusufruto é proibido pelo artigo 1393. A transferência também é proibida. Porém, como eu disse no começo da aula, se o usufruto é o direito do usufrutuário de usar e fruir, nada mais justo do que se estivermos frente a um bem imóvel, o usufrutuário poder tirar os frutos em relação à casa, que seriam aqui o valor pago mensalmente, por exemplo, através de aluguel. Então, o usufrutuário pode alugar? Pode. Veja, ele está cedendo o direito de uso, como permite a parte final do artigo 1393. Existe agora, no última bolinha aqui do nosso slide, falando sobre gravar com hipoteca. Veja, hipoteca, penhor, são direitos reais de garantia. Os direitos reais de garantia, eles são gravados no bem quando um terceiro é credor do proprietário e quer ter garantia de que uma dívida vai ser paga. Então ele pega um bem do devedor e fala, ó, se você não me pagar, eu pego esse seu bem aqui. Tudo bem. Isso são direitos de garantia. Na doutrina, a doutrina é contra a possibilidade de gravar bem com hipoteca, se for bem imóvel, penhora bem imóvel, bem já com instituído o usufruto, ou seja, se um bem já tiver gravado com usufruto, não pode gravar com a hipoteca. Eu não posso hipotecar bem com usufruto. Porém, a jurisprudência é contrária a praticamente toda a doutrina e permite sim gravar com hipoteca. Diversos julgados aí tem pra gente dar uma observada, se quiserem procurar, tem bastante coisa. Pra gente terminar aqui, vamos falar sobre os direitos e deveres do usufrutuário. Os deveres e direitos. 1394 estão os direitos e os deveres a partir do 1410. Vários aqui estão sendo instituídos. Bom, principalmente o que o usufrutuário tem que fazer? Ele tem que usar e fruir bem, ele tem que cuidar do bem e restituir aquele bem da forma como ele foi dado. Praticamente o que a gente tem assim uma noção em relação ao aluguel. Paga tributo, conserva o bem, devolve da mesma forma. Dá uma lidinha ali nesses artigos que vai ser importante para vocês terem uma ideia. Mas eu acho que através de raciocínio lógico a gente chega mais ou menos à impressão de que os direitos e deveres do usufrutuário meio que se equiparam a uma questão de locação. Não estou falando de pagamento de aluguel, gente, por mês, mas o dever de cuidado, o dever de devolução do bem e assim por diante. Não achem que eu estou aqui dizendo na frente de uma câmera que usufruto e locação é a mesma coisa e que tem exatamente os mesmos direitos e deveres. Não é isso. Mas por um raciocínio, por uma analogia, mais ou menos esse raciocínio que vocês têm que ter. Só isso que eu estou dizendo, hein? Olha lá. Para terminar agora, extinção do usufruto. O usufruto se extingue das formas normais de extinção, ou seja, perecimento, que está aqui no comecinho do 1400, perecimento, renúncia, pelo termo da duração, ou seja, aquele contrato acaba e assim por diante. Queria fazer um comentário só em relação ao artigo 1410,
inciso 8º, que fala que vai ter a extinção do usufruto pelo não uso, pela não fruição ou na coisa que o usufruto recai. Se eu passo o usufruto, instituo o usufruto a um terceiro e ele não usa e não frui, durante qual lapso temporal? Vai para o artigo 205 do Código Civil, dá uma olhadinha. Regra geral, 10 anos. Se não existe o uso e a fruição pelo usufrutuário, também extingue-se o usufruto. Sabe por quê? Qual é o objetivo do usufruto? Você dar a possibilidade, dar o direito de um terceiro usar e fruir. Se ele não está exercendo esse direito, não há por que esse gravame, esse ônus continuar recaindo sobre aquele bem, seja móvel, seja imóvel. Entenderam tudo? Usufruto é gostoso, usufruto é tranquilo. Gente, nem falei do Código Civil para vocês abrirem hoje, né? Esqueci. Bom, espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. Estudem bastante. Vejo vocês aqui. Próxima aula, Ana Silvia, Direito Civil na Cultive. Beijo!